prometido por Deus através do profeta Joel, o Espírito Santo dele. E Jesus diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele continua falando, o evangelista João, e diz que isto ele falava a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Esta promessa de Deus que foi trazida pelo profeta Joel, muitas vezes é interpretada como tendo sido em função das manifestações. Ele vai dizer: e nos últimos dias enviarei do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas sonharão, vossos velhos terão visões, e até sobre os vossos servos e as vossas servas enviarei do meu espírito. E muitas pessoas acham que esta promessa está ligada aos sonhos, às visões e às profecias. Na verdade, o principal desta promessa, a grande novidade que está sendo anunciada, é o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Porque no princípio, no Velho Testamento, você vai ver, o Espírito Santo era enviado para pessoas específicas, em momentos específicos, para realizar uma obra específica. A partir do envio do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, como chama Pedro, o Espírito Santo será dado para todos. Mesmo pessoas que não vão fazer um trabalho especial, vão receber o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, falando para apóstolos que já estavam com ele há praticamente 3 anos, ele diz que o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem porque ele habita entre vocês, mas habitará em vocês. Quando ele diz ele está entre vocês, é porque Jesus era cheio do Espírito Santo e estava entre os apóstolos. Mas a grande novidade é que ele não vai estar entre os apóstolos, ele vai estar nos apóstolos. E isto vai acontecer conforme está descrito no capítulo 12 do livro de Atos, naquele domingo de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e enche todos os presentes e transforma as suas vidas. Jesus vai dizer que qual de vós é o pai, que se o filho pede pão lhe dará uma pedra, se pede peixe lhe dará uma serpente, se pede ovo lhe dará um escorpião. Ele diz: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos enviará o Espírito Santo. Mais adiante, a palavra de Deus vai nos dizer, agora estamos nas epístolas, a respeito do Espírito Santo, que vocês não têm porque não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjardes com os vossos deleites e a vossa ganância. Não tem porque não pede, pede e não recebe porque pede mal. Não tem porque não pede. Querido, eu não sei de você, mas se você for parecido comigo e tiver 4 filhos, você vai orar muito mais pelos 4 filhos do que pelo Espírito Santo. Não sei de você, mas se você for avô e for parecido comigo, você vai orar muito mais pelos netos do que pelo Espírito Santo. Não sei de você, mas se você for pastor e for parecido comigo, você vai orar muito mais pelo emprego do povo da igreja, pela saúde do povo da igreja, pelo casamento do povo da igreja, do que pelo Espírito Santo. Então nós entramos exatamente nessa parte de não tem porque não pede. Eu reconheço que eu tenho pedido muito pouco, e depois a gente fica resmungando porque não tem. Não tem porque não pede. Então, queridos, nós precisamos começar
a pedir o Espírito Santo como algo realmente desejado pela nossa alma. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior, em outras versões, diz saltarão rios de água viva. Ele diz que o Espírito Santo é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso aqui é uma nascente, querido. Esta água está saindo ali daquela fenda, mas você observe que o nível da água não está subindo. E não está subindo porque, à medida que esta água vai saindo daquela fenda, esta água vai correndo por aquele rio e vai se espalhando. E à medida que ela vai descendo, vai irrigando as margens de um lado e de outro. Estas árvores bebem dessa fonte. E Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos seria dado nesta perspectiva de fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo não nos é dado para ser uma represa. E é aí onde a palavra diz: não tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal. Muitas pessoas querem receber o Espírito Santo para serem cheias de dons do Espírito Santo, para aumentar o seu status perante a comunidade, para aumentar a sua fama, para lhe trazer lucro ou qualquer outro benefício. O Espírito Santo é dado para ser dado, não para ser represado. E é por isso que nós vemos igrejas com tantos crentes e tão pouco Espírito Santo, porque muitas pessoas querem ser uma represa de Espírito Santo, um açude de Espírito Santo, e desse jeito ele não vem. Ele virá para ser uma fonte que alimenta um rio, que alimenta as margens, que vai desaguar no outro lago, que depois forma outro rio e vai alimentar as margens, e assim o Espírito Santo de Deus vai cumprir o seu papel, vai abençoar pessoas. Ah, não é para abençoar você não? Não, é para abençoar os outros. E eu, como é que fico? O Espírito Santo que é dado a outras pessoas virá para me abençoar. O dom que é dado a outras pessoas será usado em meu benefício. Agora, os que me forem dados terão que ser usados para benefício dos outros. É assim que você quer o Espírito Santo? Se pedir, ele dá, porque ele é muito melhor do que você. E se seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se seu filho lhe pedir peixe, você não vai dar uma serpente. Se seu filho pedir ovo, você não dará um escorpião. Ou dará? Acho que não. Então não pressuponha que Deus fará isso. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, para que o Espírito Santo seja uma fonte para jorrar para a vida eterna, glorificando o nome de Jesus Cristo. Quero partir dessa declaração de Jesus. No seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele falava do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Não é o Espírito Santo que haveria de receber um ou outro. Não é o Espírito Santo que haveria de receber aqueles que lessem mais a Bíblia. Não é o Espírito Santo que haveria de receber aqueles que passassem mais tempo em contrição. É aqueles que nele crescem. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é um presente de Deus, de Jesus Cristo, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não há a possibilidade de se crer em Jesus Cristo e de não se receber o Espírito Santo, a não ser que a gente incorra naquele problema que Tiago descreve. Não tem porque não
Não tem porque não pede, pede não recebe porque pede mal. Queridos, há quase 400 anos atrás, um homem chamado Antônio Vieira pregou um sermão na Capela Real, lá em Lisboa, e disse: eu espero que depois desse sermão vocês se sintam extremamente mal e que vocês vão para casa se sentindo mal e que então vocês considerem tudo o que vocês ouviram e vocês tomem uma atitude. E no sermão ele disse: há muita gente que crê na pessoa de Jesus Cristo, mas não crê no que Jesus Cristo diz. Há muita gente que crê que Jesus Cristo é quem ele dizia ser, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele que haveria de ser enviado para salvar o mundo. Muitas pessoas creem nisso. É verdade, tem um bocado que não crê. Eu me lembro em algumas viagens que eu fiz a Israel, no começo, uma coisa que mais me encantava era a fala dos guias lá de Israel. Eles falavam de Jesus com um entusiasmo, com um conhecimento tão grande que eu ficava babando. E por 2 vezes eu não resisti e perguntei ao guia: quem é Jesus para você? E eu me lembro que um deles, chamado Ricardo, disse: nada, não é nada. Outra, uma moça, uma senhora chamada Leonor, disse: eu não posso negar que um dia houve um homem chamado Jesus. A história tem muitos testemunhos a respeito dele, mas para mim foi um como tantos outros impostores que vieram da Galileia dizendo ser o Messias. De modo que há muita gente que pensa que Jesus não é nada, que Jesus não existiu. Outros acham que Jesus existiu, mas que era apenas um impostor. Outros até acham que ele existiu, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo, que ele tinha vindo enviado da parte de Deus e era o Messias. Mas crer apenas nisso, queridos, é empatar com o diabo. Tiago vai dizer: creis que Deus existe e é um só? Fazes bem, os demônios creem e estremecem. Quando Jesus chega lá em Gadara, aquele endemoniado sai ao encontro de Jesus e diz: bem sei quem és, o Santo de Deus. Pedro não sabia que Jesus era isso. Os sacerdotes, muito menos. Mas o cão sabia. O diabo sabia quem Jesus era. Aliás, ele sempre soube quem Jesus é. Ele sempre se dobrou à autoridade de Jesus. E há muitas pessoas, segundo o padre Antônio Vieira, que empatam com o diabo. Acreditam que Jesus é o Messias, acreditam que Jesus é Deus que encarnou e habitou entre nós, acreditam que Jesus é o Salvador do mundo, acreditam que Jesus tem o poder para perdoar pecados, mas para por aí. Não acredita em nada do que Jesus Cristo disse. Não acredita nas promessas que ele fez. Não acredita, por exemplo, nisso pelo qual o pastor Técio agradeceu, pela presença de Deus conosco. Jesus disse: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Pessoalmente, eu acho que a maioria das igrejas não acredita nisso. E eu vou explicar por quê. Eu não creio na burrice coletiva. Eu acho que, de um modo geral, as pessoas são inteligentes. Tanto são inteligentes que arranjaram um jeito de escapar nessa vida, de ganhar dinheiro, de serem bons médicos, de serem bons engenheiros, de serem bons empresários, de serem bons fazendeiros, de serem bons comerciantes. Eu não acredito que essas pessoas sejam burras. Elas são extremamente inteligentes. Agora, eu acho que essas pessoas não creem no que Jesus diz. Quando Jesus diz: quando 2 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Eu não creio que pessoas inteligentes creem que Jesus estará presente no culto
onde duas pessoas estarão reunidas no meio dele e chegam atrasadas ao culto. Eu acho que pessoas que chegam atrasadas ao culto chegam atrasadas porque têm absoluta certeza que Deus não está lá, que Jesus não está lá e que quem está lá é apenas o pastor que ganha para estar lá para dizer o que ele vai dizer. Então, se é ele quem paga o salário do pastor, ele pode se dar o luxo de chegar atrasado. Não acredito que alguém em sã consciência creia que Deus estará presente lá e ainda assim chega atrasado todo domingo, a não ser que todo domingo ele bata o carro no caminho da igreja, a não ser que todo domingo estoure um pneu no caminho para a igreja. Eu não acredito que eles creem na presença de Jesus. Portanto, creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, mas não no que Jesus disse: eu estarei presente convosco onde duas ou mais pessoas se reunirem no meu nome. Não creio que as madames creem que Jesus vai estar lá no momento em que escolhem os modelitos que vão usar no culto. Eu não creio que uma mulher que acredita que Jesus vai estar presente no culto veste um vestido que começa muito tarde e termina muito cedo, e que quando você olha de cima para baixo, você dá de cara com o Vale da Sombra da Morte, entre duas montanhas de silicone. Eu não acredito que alguém que crê que Jesus vai estar presente na igreja escolhe um vestido feito para seduzir e não para a adoração. Do mesmo modo, queridos, eu creio que muitas pessoas não acreditam na palavra de Jesus quando diz que elas vão receber o Espírito Santo e que o Espírito Santo vai fluir de dentro delas como um rio de águas vivas. Quero parabenizar o pastor Pedro por ter escolhido o tema deste evento, o Espírito Santo do qual nós precisamos. Não é o Espírito Santo que é a opção de quem é mais ou menos pentecostal. É o Espírito Santo sem o qual nós não podemos entender Jesus Cristo, sem o qual nós não chegaremos a toda a verdade, sem o qual nós não lembraremos do que Jesus Cristo disse e ensinou, sem o qual nós não entenderemos a palavra de Deus, sem o qual nós não sabemos como orar, sem o qual nós não sabemos o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus manda. É o Espírito Santo, sem o qual nós somos nada mais do que um símbolo que retine, do que um sino que soa. O Espírito Santo, querido, que Jesus Cristo recomendou aos seus apóstolos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo da promessa do meu Pai, que de mim ouvistes, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta ordem já havia sido dada por Jesus Cristo antes, mas ela está sendo repetida agora. Jesus havia dito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas agora ele diz: agora quero um pouquinho, não vai agora mesmo, não. Aguarde o Espírito Santo chegar. Porque sem o Espírito Santo, querido, jamais eles teriam cumprido o ídolo de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, jamais eles teriam entrado em Samaria. Sem o Espírito Santo, jamais teriam pregado para um eunuco. Sem o Espírito Santo, jamais teriam pregado para um centurião romano. Sem o Espírito Santo, o Evangelho jamais teria chegado até nós. Portanto, quando Jesus diz: ficai em Jerusalém e aguardai o Espírito Santo da promessa, é porque sem o Espírito Santo da promessa não dá para cumprir o ide de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo da promessa, nós não passamos de pessoas que empataram com o diabo, empataram com os demônios, sabem quem Jesus é, mas não creem no que Jesus diz, sabem que ele é o Messias, sabe que é o Filho de Deus,
sabe que é o Salvador, sabe que é o Rei do mundo, mas não dão a mínima para o que ele diz. Tanto não dão a mínima que Jesus conta 30 parábolas e eu não tenho medo de me arriscar ao dizer que a maioria dos crentes das 30 parábolas não sabe 3. Jesus realizou mais de 30 milagres e eu não temo dizer que a maioria dos crentes não sabe nem de 3. Como nós podemos ser discípulos de Jesus Cristo se não sabemos o que ele disse? Como podemos ser discípulos de Jesus Cristo se não sabemos o que ele quer, o que ele ensinou e o que ele mandou? Para que Deus mandou que a palavra fosse escrita? Para que escrever essas parábolas todas se ninguém se importa com elas? Para que descrever esses milagres se ninguém sequer os lê? Queridos, esse cristianismo de só saber quem Jesus Cristo é empate com o diabo, não passa disso. O cristianismo do qual Jesus Cristo fala, dizendo do seu interior fluirão rios de água viva, é um cristianismo cheio da manifestação do Espírito Santo, cheio das obras e dos frutos do Espírito Santo. Não consigo entender uma igreja que quer ser igreja de Jesus Cristo e que não valoriza o Espírito Santo de Deus. Não valoriza a sua obra, não valoriza os seus frutos, não se importa de ter ou de não ter, não importa nem sequer quem ele é. Não existe igreja sem o Espírito Santo, não de Jesus Cristo. Me lembro agora do pastor da minha infância, da minha adolescência e juventude, pastor Ismael Feijó. Ele dizia: o perigo é quando a igreja se transformar num clube de atividades religiosas. Isso está escrito embaixo de uma foto dele, lá na sala do conselho da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. O grande perigo é quando as igrejas se transformarem num clube de atividades religiosas. E a única possibilidade de não cairmos nessa armadilha é se o Espírito Santo de Deus for uma realidade na vida da igreja. E ela será uma realidade na vida da igreja quando for uma realidade na vida dos crentes, dos membros da igreja. O Espírito Santo é dado, mas ele é dado para quem o quer receber. Ele é dado para quem o deseja. Ele é dado para quem sente necessidade dele. Ele é dado para quem quer sair de uma vida medíocre, de uma vida destituída dos maravilhamentos vindos da parte de Deus, de uma vida destituída dos sobrenaturais de Deus, de uma vida destituída da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, do entendimento da vontade de Deus, do entendimento da palavra de Deus, da compreensão plena de Jesus Cristo. E nada disto é possível sem o Espírito Santo de Deus habitando entre nós, do modo que Jesus Cristo o descreveu, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. De modo, queridos, que nós precisamos nos perguntar como é que vai o placar da nossa disputa com o diabo, como vai o nosso placar da nossa disputa com os demônios. Estamos perdendo de 1-0 porque sequer sabemos quem Jesus é, ou se estamos empatando em 1-1, porque igualmente a ele sabemos quem Jesus é, mas não damos a mínima para o que ele diz. Que importância você dá ao que Jesus Cristo disse, ao que ele ensinou, ao que ele prometeu, ao que ele mandou? Entre estas coisas, o Espírito Santo. O Espírito Santo, presente de Deus. Não como uma opção,
para os dias em que você estivesse se sentindo mais espiritual. Mas o Espírito Santo como inquilino permanente da tua vida. O Espírito Santo como aquele que, como disse Jesus, te fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo que, como disse Jesus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, como disse Jesus, que vos fará lembrar de tudo o que eu falei. O Espírito Santo, como disse Jesus, que estará convosco. Eu vos enviarei um outro Consolador para estar para sempre convosco. Sabe, queridos, estamos vivendo o grande tempo do Espírito Santo. Como viver o grande tempo do Espírito Santo sem o Espírito Santo? Ah, queridos, você tem uma ideia disso? De que tamanho é a nossa igreja? De que tamanho é a nossa comunidade? Quantos estão morrendo de sede? Quantos estão desejosos de terem esse Espírito Santo saltando de dentro do seu coração? Quantos, neste momento, estão abertos para receber a plenitude do Espírito Santo em suas vidas? Sabe, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19 nos descreve uma situação que eu acho que é a situação vigente na maior parte das nossas igrejas, seja de que denominação for. Nós tínhamos pessoas cheias do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha autoridade para expulsar os espíritos malignos, autoridade para curar enfermidades, autoridade para discernir espíritos e saber quando uma fala bonita era de procedência maligna, como aquela moça do espírito adivinho da cidade de Filipos. Mas capítulo 19 de Atos diz que uns homens, filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, deram de cara com o endemoniado e resolveram pôr em prática o que eles viram Paulo fazer, provavelmente, e resolveram expulsar o demônio do endemoniado em nome do Jesus que Paulo pregava. O demônio disse: eu sei quem é Paulo e também conheço Jesus, mas vocês não têm a menor ideia quem vocês são. Pulou em cima dos 7, eles fugiram nus e açoitados. Resolveram pegar carona, querido, na unção alheia. Resolveram pegar carona na unção alheia. As nossas igrejas estão lotadas de pessoas querendo pegar carona na unção alheia. Tem a galera das 6 horas. É aquele pessoal, 6 horas por mim, vocês oram pelo meu emprego, 6 horas pelo meu concurso, 6 horas pela minha saúde, 6 horas pelo meu casamento, 6 horas pelo meu filho. É a galera das 6 horas. Eles não oram. Aí fica dando a missão para os outros orar. Querido, na palavra de Deus, não há espaço para pessoas que querem pegar carona na unção alheia. O Espírito Santo é dado para todos. Jesus diz: esse Espírito haverão de receber todos aqueles que crerem em mim. Todos aqueles que crerem em mim. Você já imaginou o que seria a nossa igreja? Você já imaginou o que seria a Record? Uma comunidade inteira de pessoas em quem o Espírito Santo estaria presente na perspectiva de
uma fonte a jorrar para a vida eterna? O que seria a Recon? O que seria a Trindade? O que seria a Igreja de Jesus Cristo, se ela fosse feita por inteiro de crentes que teriam o Espírito Santo saltando de dentro de si para impactar a vida de outras pessoas que estariam ao nosso derredor, para impactar a vida das nossas famílias? O que seria o Espírito Santo ministrando a palavra de Deus a cada membro da Recon, da Trindade e das igrejas de Jesus Cristo? Ah, queridos, esta foi a igreja pela qual Jesus Cristo morreu. Esta foi a igreja que Deus pensou na sua divina prancheta. Esta é a igreja que é possível, totalmente possível, porque o que precisava ser feito já foi feito. Jesus já morreu na cruz. O Pai já enviou o Espírito Santo. E se não tem, não tem porque não pede. Pede e não recebe porque pede mal. Pede para fazer do Espírito Santo não uma fonte, mas uma represa. Pede para exibir e se vangloriar nos dons do Espírito Santo e não para usá-los para o bem das pessoas e para a glória do nome de Jesus Cristo. Não há dúvida que existe Espírito Santo. Não há dúvida de que o Espírito Santo já foi concedido na perspectiva que está descrita na profecia de Joel. O Espírito Santo disponível a todos, mas não há dúvida que, infelizmente, muito poucos o conhecem na realidade. E eu digo agora, como disse Antônio Vieira, espero que quem escutar essa palavra se sinta mal, se sinta tão mal que resolva abandonar uma vida cristã medíocre, pequena, chinfrim, rasteira e experimente a vida abundante que Jesus veio trazer, pela qual ele morreu e que está atrelada à presença, à habitação, à ação, à dominação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Que Deus desperte em nós uma santa inquietação, até que a promessa de Jesus se cumpra em nossa vida de forma plena. E o nome de Deus seja glorificado. Amém. 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 Vamos orar, Carlos Alberto, pelas pessoas, para que elas possam receber esse avivamento que nós estamos querendo. Por favor, ore. Senhor Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo comece despertando as pessoas para quererem o teu Espírito Santo. É verdade. Eu te peço, Senhor Deus, despertes em nós uma fome Aleluia. Amém. insuportável, uma fome incontrolável Sim. do teu Amém. Espírito Santo, Senhor Deus, da intimidade contigo, da vida plena, abundante que tu nos ofereceu. E que ninguém dê satisfeito até que o teu projeto se cumpra na plenitude, na vida de cada um de nós. E em nome de Jesus, usa cada um de nós para contagiar as pessoas que estão na tua igreja e que se sentam ao nosso lado. Amém, e nós estamos dessa fonte a jorrar para a vida eterna.
e que comecemos, Senhor Deus, um movimento de um santo contágio na Aleluia, igreja, glória a Deus. até que toda a tua igreja seja santamente infectada por esta febre, por este desejo, por este anseio do teu Espírito Santo, até que o teu propósito se cumpra por inteiro na vida da Recon, na vida da comunidade, na vida da igreja de Jesus Cristo. Em nome dele, assim eu te peço. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Jesus.